Olá, eu sou Amanda Arrazão, tenho 24 anos. Atualmente sou estudante de Ciências Biológicas e Gestão Ambiental e acabei de concluir o curso do ICL, voltado para liderança, para desenvolvimento de liderança nas mudanças climáticas. E estou aqui para apresentar um conteúdo para vocês que vai girar muito em torno de como a gente consegue se comunicar com pessoas que não têm o mesmo ponto de vista que a gente, falando muito do sentido das pessoas que estão dentro da bolha das mudanças climáticas para fora disso, como conseguir trazer mais as pessoas para perto. Espero que vocês gostem. Tá gravando. Oi, gente, tudo bom? Oi, Oiê, querida, tudo bem, bem? você? Tudo ótimo. Podem falar um pouquinho de vocês, se apresentarem, por favor? Você? Começa? Meu nome é Nelly Silvestre, eu sou mulher branca, tenho cabelo loiro, à altura dos ombros, olhos castanhos, tô com uma blusa amarela e um colar. Eu sou mãe da Sofia e da Clara, casada com o Alex, sou facilitadora de grupos e sócia de uma empresa de desenvolvimento humano. Acho que é isso. Eu sou Alex Cabrelli, sou um homem branco, tenho cabelos castanhos curtos, tenho 1,76 m, sou marido da Nelly, cuido com carinho da Sofia e da Clara, sou empresário e me dedico a fazer o processo de desenvolvimento de líderes, desde quem está em primeira liderança pela primeira vez até líderes mais experientes. Eu apoio esses líderes. Incrível, gente. E como é trabalhar nessa área? Como vocês se sentem exercendo o trabalho que vocês fazem? Eu me sinto muito bem, eu encontrei o meu propósito no desenvolvimento humano por volta de 2007, então já faz algum tempinho, 2006, 2007 foi quando eu encontrei o que eu queria fazer na vida. E eu acho que ter interlocução com o mundo corporativo, que é para quem eu trabalho, na maioria das vezes, né, é importante, né? Eu entendo que as empresas têm um papel importante na sociedade, têm impactos importantes na sociedade e trabalhar com esses indivíduos e com essas organizações pode transformar as pessoas, os grupos, as organizações e, por fim, o mundo. Então, eu gosto do que eu faço e acho importante fazê-lo. Eu também acho que eu vou nesse caminho. Eu fui executivo por muito tempo na minha carreira. Vendia coisas que eu não acreditava. Então, eu fazia o bom trabalho de vendedor como executivo, mas o produto final não me agradava. E o meu caminho foi por tentar entender o que eu de fato admiro e quero deixar como legado no mundo, que minha pegada é a educação. Hoje eu trabalho com educação corporativa, mas a escolha de trabalhar com líderes é justamente pela proporção do impacto que isso pode causar. Lembrando que a liderança não precisa necessariamente exercer um cargo de gerência ou chefia ou direção. A liderança começa da gente mesmo, líder de si mesmo, né? E aí a decisão por lideranças é porque se a gente consegue transformar um líder num pensamento, ele pode multiplicar isso, semear isso, cultivar isso, espalhar isso pelas empresas, pela sociedade. Então, estou muito feliz de ter mudado a minha trajetória e estar trabalhando com isso nesse momento. Gente, muito lindo. E eu ouvi muito vocês falando sobre mudar o mundo e sobre liderança, e isso, de certa forma, se conecta muito com as questões ambientais, né? E aí eu queria saber de vocês, mesmo não trabalhando na área ambiental, se vocês simpatizam com essas causas. Muito, né? Muito, e eu acho que é mais do que simpatia, né? É urgência e necessidade. Eu tenho duas filhas que não são filhas do Alex, mas que dividimos a educação delas, e eu quero deixar um mundo melhor para elas, e para os meus netos, minhas netas, e para quem vier. Então, acho que essa é uma questão já não mais de, eu gosto disso, eu acho interessante, acho legal, uma questão de urgência e de necessidade. E quando eu olho para os números das pessoas
o número de pessoas que a minha empresa impacta. Então, sei lá, do começo do ano para cá, a gente já impactou mais de 10 mil pessoas. Eu me sinto na responsabilidade de alguma forma tocar nesse assunto nas interações que eu tenho, né, para plantar alguma semente ali e levantar essa bandeira. Então, simpatizo, acredito e faço o melhor que eu posso todos os dias para defender a questão climática. Eu acho que eu vou pegar a última frase que você trouxe do fazer, então acho também que é uma questão de urgência e necessidade, e eu acho que é uma questão de ação, de agir, microação. E sim, é para deixar para as meninas e para as próximas que virão, e para nós agora também. Para nós agora também. Também simpatizo com isso. Acredito que você também na empresa faça isso. A gente tem como, por exemplo, microação, não imprimir. Então, assim, imprimir é a última escolha. Então, a gente não usa impressão, tenta substituir pela parte digital que traga o mesmo significado. Tenta usar materiais, quando no presencial, de forma a ser reutilizados, como canetinhas, como outros materiais, para que eles sejam reutilizados. A gente não precisa ficar consumindo as coisas, né? E dentro de casa, para as meninas e dentro da nossa família, processos internos, como separação e reciclagem do lixo, cuidado com a parte da natureza que nós temos em casa e assim por diante. Redução do uso de plástico, quando a gente vai na compra do supermercado, e isso até aconteceu essa semana, a gente leva a pequena, olha, não, pega o de vidro, não o de plástico, e assim por diante, tentando criar essa consciência. Se eu pudesse trabalhar isso em duas vertentes, eu acho que um papel nosso é aumentar a consciência. E aí, ao aumentar a consciência, todos nós, como seres humanos, ganhamos aquele estalo. Ah, agora eu entendi. E aí a gente age. Não tem como não agir a partir da consciência. Acho que é conscientizar e agir. Sim, gente, perfeitos. E incrível, assim, ver pessoas que não trabalham com isso diretamente se importando, porque é raro, né? De certa forma, infelizmente, a gente que trabalha dentro da profissão do clima, a gente fala muito sobre essa bolha. A gente entende a importância disso, porque a gente trabalha diretamente com isso. Então, para a gente fica claro, fica óbvio. E é muito bom ver pessoas que não estão diretamente trabalhando na área se importando com isso também. E já que vocês falaram muito da ação, né, a gente entende que a ação está muito ligado com uma questão de liderança também, né? E aí eu queria saber de vocês, se vocês acham, como vocês veem esse fator de liderança dentro dessa causa, assim, a importância disso, né? Acho que eu queria dividir liderança em duas partes. Uma que é a liderança transformadora e que eu acredito que todos nós somos líderes. A gente um dia foi desempoderado achando que a gente era criatura e não criador. E nós somos co-criadores da realidade que a gente vive. Então, acho que o primeiro é a liderança que está em cada um de nós. Acho que nessa questão do clima, todo mundo tem que se empoderar e liderar coisas e fazer as mínimas ações possíveis para si. Acho que essa é a primeira parte. A segunda parte é que eu acho que a questão do clima está tão urgente que não basta mais fazer para si. Fazer para si e liderar a mudança de cultura nos outros, como esse outro lugar de liderança que é de influenciar outras pessoas. Eu acho que a liderança é fundamental. A gente tem uma crise de liderança no mundo. Ninguém mais quer liderar, porque a gente entendeu que liderança era comando e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas o mundo de hoje não sustenta mais essa liderança ou não suporta mais esse tipo de liderança e as pessoas não sabem qual é o outro jeito de fazer, que outro jeito a gente lidera. Lidera na escuta, lidera na conversa, lidera no começar coisas, né? Para mim, liderar é ter coragem e começar. Mesmo com medo, vai com medo mesmo e começa. Então, acho que é isso, assim, a gente está numa transição do que é ser líder no mundo, sem muito saber como é esse outro lugar. E, para mim, vai sem saber mesmo, começa, faz, fala. Eu acho que a questão do clima, a liderança na questão do clima tem a ver com voz. Eu gosto muito do exemplo da Greta, que é um exemplo icônico,
mas ela, a partir de uma intenção muito íntima, fez, né? Ficou lá em frente do parlamento toda sexta-feira e olha o que gerou no mundo, né? Tudo bem que tem um monte de gente que critica, mas gerou uma onda de um monte de gente que apoia. Então, acho que é essa a minha visão de liderança em relação a isso. É muito bom te ouvir, porque vai conectando outras ideias, né? Também concordo que a gente tem uma crise de lideranças e não é só no clima, né? Acho que a minha visão para isso, a minha perspectiva, é que falta nas pessoas o protagonismo, de sempre esperar que o governo faça, que o chefe faça, que a empresa faça. Eles estão fazendo lá, né? Vamos eleger alguém que faça, né? Assim, nunca está em nós. E eu estou generalizando, obviamente, mas a crise me parece uma falta de protagonismo, sabe? De cuidar da própria vida, parar de delegar para os outros a responsabilidade que é nossa mesmo, de cuidar disso. E o clima está nessa. Essa é uma coisa que eu enxergo. A segunda coisa, então, e aí pensando nisso, nessa primeira coisa ainda, como a gente estimula nos outros o protagonismo e não ser só coadjuvante. Então, acho que é um caminho. A segunda coisa, relacionada à liderança, tem a ver que a liderança tem voz. Então, e para qualquer coisa, para as coisas boas e para as coisas ruins, para os maus exemplos e para os bons exemplos. Então, acho que o toque na liderança é: ei, presta atenção que quando você fala as pessoas te ouvem. Ei, fica atento, fica atenta que as ações que você faz são exemplos para outras pessoas seguirem. Sem mesmo você saber, as pessoas vão começar a copiar, imitar você, porque precisam de alguém que ilumine o caminho. Então, conscientizar a liderança de que o A que ela diz vira um alfabeto inteiro para outras pessoas e que o papel delas é significativo nesse momento. Então, o clima e tantas outras coisas que a gente já pode falar de liderança, mas até corporativamente, né, uma pessoa que desrespeita o meio ambiente, fala besteira diante da equipe, fala: bom, se meu chefe está onde está e a empresa ou tolera ou deixa lá, e esse é um modelo de sucesso, vou seguir, né? Então, nós precisamos conscientizar os líderes do papel que eles exercem, não só com as equipes, mas que reverbera na sociedade. A gente fizer uma pequenina cascata, um mau exemplo de um líder numa corporação reverbera numa equipe, que vai reverberar nas próprias famílias dessas pessoas. Então, olha a cascata de exemplos que a gente acontece. Então, tocar no tema clima, ambiente, com a liderança, para mim, é uma alavanca gigantesca de sucesso para esse passo que a gente precisa dar. Gente, as respostas de vocês me tocaram muito. Maravilhosos. E aí eu fico pensando muito nisso, né? Que vocês falam de tocar o outro e de se comunicar com o outro e de ter a voz e puxar as pessoas para isso também. Mas eu sinto que as pessoas que trabalham dentro diretamente com as questões climáticas, né? Foi o que eu falei antes. A gente acaba se fechando numa bolha. E é uma bolha que às vezes acaba trazendo até essa falsa sensação de que o mundo está muito melhor, porque todo mundo está se importando, sabe? Só que tem por trás dessa bolha, né, uma periferia dessa bolha, que é muito grande, de pessoas que realmente não se importam, não veem como algo que deveria realmente ter atenção no dia a dia, enfim. Nem falo de trabalhar com isso, mas assim como vocês fazem reciclagem em casa, assim, já é uma ótima forma de ajudar de algum jeito, do jeito que vocês podem. As pessoas não conseguem ter esse mindset, né? E aí, muitas vezes, acaba se trazendo essa polarização entre as pessoas que acham isso importante e as pessoas que não acham isso importante. E acaba tendo uma dificuldade muito grande de se comunicar em relação a conseguir achar um meio em comum, né? E aí eu queria entender de vocês, assim, como vocês veem, como vocês acham que a gente pode conseguir fazer essa comunicação funcionar, por exemplo?
Amo esse assunto. Assim. Eu acho que polarização é um problema importante do mundo, não só na questão do clima, em todas as questões. Tem aí o documentário O Dilema das Redes, né? Eles mostram como é que a gente vai criando essas bolhas e essas bolhas estimulam a polarização. E aí a gente fica no mundo do ou isso ou aquilo, e não tem mais o mundo do e a gente não consegue mais se ouvir, e a gente não consegue mais caminhar. Eu de verdade acredito que o mundo melhorou muito, muito. Quando eu era pequena não se falava em clima, não se falava em impacto. Há 100 anos a escravidão era normal. Então, eu acho sim que o mundo melhorou muito e evoluiu muito. Mas a gente ainda tem muito a fazer. Eu acho que uma coisa é nós humanos estamos acostumados com bolhas. A gente nasce de uma bolha. Dentro da barriga da mãe, a gente está numa bolha. Depois que a gente nasce, se você observar crianças bem pequenas, elas ficam num raio da mãe, um raio de distância da mãe ou do pai, do cuidador, da cuidadora, num raio seguro. Então, é uma bolha, né? É outra bolha, né? Ela se expandiu um pouco, já não é mais a barriga, mas ainda é uma bolha. E essa bolha, ao longo da nossa vida, vai se expandindo na escola, nos colegas, né? A gente vai crescendo no trabalho, vai expandindo a bolha. Mas a gente ter consciência que a gente vive em bolhas é importante. Então, como é que a gente faz para expandir a bolha? Visitando outras bolhas. Mas não dá para visitar sentado na sua certeza, né? Precisa visitar com compaixão de verdade, genuína. Eu tô apaixonada pela questão da compaixão, assim, estudando, ouvindo coisas. E uma dica é olhar para esse outro e pensar: essa pessoa, assim como eu, está buscando a felicidade e querendo fugir do sofrimento. Quando a gente chega nesse entendimento, olha para essa pessoa desse lugar, já dá para ter um pouquinho mais de abertura para a escuta. Aí você olha mais um pouco e pensa: putz, como será que é a vida dessa pessoa? O que será que ela passou? Aí você dá mais um passo e fala: puxa, essa pessoa foi criança. Tem um pai e uma mãe, tem uma família. Então, essas perguntas e esse olhar compassivo ajuda a conseguir ouvir o outro. E nessas outras bolhas, certamente tem ouro, tem diamante. Ninguém está inconsciente da questão do clima ou de qualquer outra questão de propósito. Eu quero destruir. Eu não acredito que uma pessoa acorde, passa por mal, né? E fale: eu quero mesmo destruir um planeta, odeio, sabe? Eu acho que são raras exceções. Então, essa pessoa ainda não despertou para isso. Então, eu acho que olhar compassivamente e escutar é uma forma de se comunicar. Uma outra coisa que eu acho que é legal é trazer dados, porque a questão parece muito, muito distante, muito sutil, né? Tem a questão do clima, o aquecimento global, mas não me atinge, não chega em mim. Eu ouvi outro dia uma pessoa que é do clima, que trabalha com isso, eu não lembro o nome dela, eu não sei o que ela faz, mas eu sei que ela é importante nesse lugar. E ela deu um exemplo que eu achei genial. Tem uma música do Luiz Gonzaga que chama Shot das Meninas. E no começo da música ele fala: Mandacaru, quando flora lá na serra, é um sinal que a chuva chega no sertão. E essa é uma música popular, né, e que isso acontecia. Hoje em dia o mandacaru não flora mais lá na serra. Então isso é um exemplo claro e vivo do impacto do clima. Então, eu acho que para conversar com quem ainda não despertou é começar a trazer exemplo concreto. Sair do sutil, do imaginário, dessa coisa distante para a vida real. Então, qual é o impacto que tem aqui? Acho que essa é uma forma de se comunicar. E eu acho que eu vou pegar essa sua fala para trazer um ponto presente que está permeando aqui. Meu pai mora no interior do estado de São Paulo, numa cidade tradicionalmente muito quente, já de temperatura alta.
Só que até poucos anos atrás, meu pai não tinha ar-condicionado em casa. Meu pai tinha uma casa simples, mas suficientemente refrescada pelo ventilador. E agora ele está com ar-condicionado em casa. Na última visita que eu fiz para ele se queixou muito todos os dias. Nossa, mas está muito quente, mas está muito quente, mas está muito quente. Pois carinhosamente, com empatia e compaixão, chamei ele lá fora na rua. Falei, pai, olha para a rua. O que você está vendo aqui? Ah, estou vendo tal coisa. Falei, qual é a diferença que você vê dessa rua aqui para 20 anos atrás, 10 anos atrás? Ele falou algumas coisas de pessoas que mudaram, até que ele chegou num lugar que a gente queria da conversa. Que é, olha, tinha muita árvore aqui. Tinha pelo menos 15, 20 árvores nessa rua. E agora não tem mais. Então, quando você fala de fato e dado, as coisas estão ali, estão próximas de serem vistas, observadas e tateadas ali. E eu quero acrescentar uma coisa depois do fato e dado, que eu tenho percebido, sabe, Amanda, que as pessoas estão, em geral, precisando de um pequeno apoio no como fazer. Porque o mundo moderno nos vendeu uma praticidade e uma facilidade de viver e um prazer de viver tão embutido no consumo, no plástico, no tudo mais rápido, no tudo mais fácil, que separar um lixo se tornou difícil. Para que eu vou fazer isso? Não vou me dar trabalho. Para que comprar copos de vidro? Depois eu não sei o que fazer com isso. Eu prefiro ter minhas taças elegantes. Né? Então, a praticidade, a velocidade que o mundo vende como benefício também acomodou as pessoas, tirou as pessoas do protagonismo. Essas semanas atrás, eu e Nelly conversávamos sobre isso. Um exemplo simbólico de que, nos tempos passados, se a gente quisesse um peixe, teríamos que ir até o mar ou até o rio e pescar o peixe para se alimentar do peixe. Então, tinha todo um trabalho de, respeitosamente, buscar o peixe, limpar o peixe, trabalhá-lo, cozinhá-lo para depois se alimentar. Éramos protagonistas do sistema. Agora, repare quantas coisas aconteceram entre pescar o peixe e comer o peixe. Então, surgiu o pescador que substituiu o nosso trabalho, surgiu quem armazena o peixe, quem congela o peixe, quem vende o peixe congelado, surgiu o restaurante que vende o peixe e agora, a um toque de um dedo, o peixe chega pronto, quentinho na nossa casa através do aplicativo, tirando todo nosso protagonismo. Então, esse mundo meio que seduziu, pôs uma névoa na frente. Então, a minha forma de enxergar isso, de sairmos dessa névoa, assumirmos mais protagonismo, eu vou me inspirar numa fala da Ella Baker. Ella Baker é uma ativista norte-americana muito forte dos anos 60. Inclusive, foram palavras citadas pelo Joe Biden no discurso de posse, de que ela diz assim: dê luz para as pessoas e elas encontrarão um caminho. E quando ela fala isso, ela não fala para empurrar as pessoas, para forçar as pessoas. Ela fala para dar luz para as pessoas, porque elas próprias devem caminhar. Então, para fechar essa parte que você nos citou da polaridade, da existência, além dos fatos e dados e do ouvir atentamente, ajudar a pessoa a enxergar, não só dizer para ela, enxerga aí, não, é ajudá-la a enxergar, vem cá, eu te apoio, sou compassivo, estou do teu lado, vem cá, vamos enxergar o que eu estou vendo aqui, me permita compartilhar a minha perspectiva, afetuosamente, carinhosamente, isso dá trabalho. E eu vou finalizar com uma estatística, que vem da liderança, inclusive. Aumentar a consciência do outro no processo de desenvolvimento, de aprendizagem de algo, tem um índice de 90% de desistência dos líderes. Sabe por quê? Porque dá trabalho. É muito mais fácil falar, faça assim, faça assado, do que dizer assim, o que você está enxergando nesse cenário? Como é que você percebe esse cenário? Quando você vê esse cenário, o que você sente de fazer? Insistir nessas perguntas, porque a pessoa, através dessa luz, encontra o seu caminho, dá trabalho. 90% dos líderes desistem. E não é à toa que a gente está trabalhando nessa área e está aqui com você para ajudar as pessoas a ser luz na vida das outras e para que elas outras encontrem o caminho. E eu fiquei pensando que também pode ter pequenos exemplos, porque às vezes a pessoa fala, isso é muito grande, eu não dou conta, não tenho como impactar. Ah, tá bom.
Bota um filtro de barro na sua casa. Pega uma carona ao invés de pegar o seu carro. Tá bom, você quer continuar comendo carne? Você consegue ficar um dia sem comer carne? Ou um dia sem carne já resolve. Outros exemplos. Você precisa de mais um sapato? Não precisa. Então, trazer para coisas pequenas, que Tangíveis, feitas, né? Tangíveis, que feitas consistentemente têm um grande impacto se muitas pessoas fizerem. A gente pode imaginar, nesse exemplo que você acabou de dar, que nós somos 220 milhões de pessoas, né? Que se vamos pegar que metade da população tem mais de um calçado. Se a gente deixa de comprar um calçado novo por ano, são 110 milhões de calçados a menos descartáveis. Então, parece que o impacto é pequeno. Quando você falou pequeno, acho que eu trocaria a palavra por tangível. Parece que é pequeno. Mas se essa consciência for se espalhando como um vírus, o impacto é global, né? Então, é isso que a gente acredita. Sim, gente, é exatamente isso. Mas, assim, uma coisa que me pega muito, às vezes, é que eu sou uma pessoa que eu faço biologia, né? E eu tô muito dentro dessa área. Então, para mim, eu vejo essas questões, essas soluções como algo muito simples, muito óbvio. Mas tentando ver de fora dessa bolha, eu consigo entender a complexidade de você conseguir assimilar o que usar um filtro de barro vai fazer de diferente. O que você comprar um sapato a menos vai fazer de diferente, sabe? O que comer carne? Como é que eu vou ajudar em alguma coisa deixando de comer carne por um dia? Então, assim, é complexo de entender. E aí eu acho que a gente entra muito nesse assunto, né? Olhando um pouco das pessoas que trabalham de dentro, olhando pelo ponto de vista de uma pessoa que trabalha diretamente com essas questões, como conseguir trazer essa complexidade para as pessoas, como conseguir talvez até simplificar as coisas. Eu não tô nem sabendo me expressar direito, porque realmente é muito difícil falar sobre isso. Mas, assim, como conseguir transformar esse assunto complexo em algo entendível para as pessoas que não trabalham com isso, que não têm contato com isso diariamente, sabe? Foi o que o Alex falou, realmente dá trabalho conseguir trazer essa luz para as pessoas, mas é algo tão crucial que, assim, qual é o caminho, sabe? Eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho mais nisso, assim, por favor. Eu acho que, primeiro, a escuta. Escutar. Quando a gente escuta o outro de verdade, escuta profunda, não uma escuta querendo já contrapor, Argumentar. mas é um idiota mesmo, não enxerga, não sei o quê, porque isso rola, né? Vem aquelas coisas internas, assim. Não é possível que a pessoa não enxergue. Então, é escutar de verdade. Escutar com profundidade, com respeito ao outro. Na fala do outro, a gente vai encontrar elementos de como encontrá-lo onde ele está. Acho que esse é um aprendizado que eu tive dos níveis de consciência do Ken Wilber e do Graves, que cada um de nós está num nível de consciência, num estágio de evolução da sua existência possível até aquele momento. Então, a gente compreende o mundo e tem visões de mundo a partir desse nível de consciência. E essas visões de mundo são diferentes, não existe melhor nem pior, elas são diferentes. E a gente evolui e cresce no nível de consciência quanto mais acesso a gente tem à complexidade externa. Então, eu tenho mais acesso à complexidade do mundo, mais acesso à informação, a conhecimento, a experiências. Eu aumento a minha complexidade interna, consigo ampliar a minha visão de mundo. E as pessoas têm trajetórias diferentes e a gente precisa respeitar em primeiro lugar. E quando a gente escuta, a gente é capaz de entender de qual é o lugar de fala dessa pessoa, de onde ela está falando, por que isso ainda não é importante para essa pessoa. Entendendo por que ainda não é importante, talvez você e os seus colegas e quem trabalha com isso encontre elementos de como falar com essa pessoa para que ela tenha ouvidos de ouvir. Porque falar para quem não tem ouvidos de ouvir não adianta, mas também pregar para quem é convertido também não adianta.
E aí acho que vem a segunda coisa, que é ter humildade. É ter uma intenção muito clara, um desejo muito profundo e uma ação muito forte, mas ao mesmo tempo não ir com o ímpeto de convencer o outro. Né? Você está em você está defendendo a sua intenção a partir de você, respeitando o outro, mas a partir do que é a sua intenção. Porque quando a gente tenta impor, é arrogante, né? Então a gente precisa ser humilde. E acho que a outra coisa, que isso para mim também foi um aprendizado, a gente trabalha dentro de organizações e eu trabalhei no mundo corporativo por muito tempo, e por muito tempo eu me frustrei. Eu falava, cara, não é possível, eu sou aqui o pregador do deserto, ninguém me ouve, ninguém tá vendo, não sei o quê, né? Do alto da minha arrogância de que eu tinha algo a dizer. E aí você vai se trabalhando e vai chegando num lugar de que o nosso papel é plantar semente e deixar o terreno fértil. O que vai acontecer depois já não está no meu controle, já não está comigo. E tem uma coisa que eu acho muito linda, que é a lei de precessão, que é, por exemplo, as abelhas. Uma abelha, quando ela vai numa flor, ela vai se alimentar ali. Ela não sabe que ela está defendendo a vida, que ela está polinizando o mundo. Então, quando a gente faz isso conectado com a nossa intenção mais profunda e de peito aberto e respeitando o outro, o impacto talvez a gente não veja nessa vida, mas está feito, a semente está plantada. Então, é um trabalho importante, assim, de um processo, mas acho que isso pode ser um caminho, assim, para diminuir um pouco essa frustração e esse cansaço que dá de achar que a gente está sozinho, que ninguém ouve. Te ouvindo, eu também sou familiar e convivo com a questão dos níveis de consciência diferentes, e eu quero tentar trazer uma forma que me ficou na mente bem prática para isso. Mas antes de trazer a forma prática, conceituar uma coisa assim. Quando a gente lida com coisas complexas, com contextos complexos, não existe uma resposta pronta. Não tem uma resposta pronta. Isso era de modelos anteriores, que a gente chama de complicados, que existiam manuais de como fazer. Faça assim que esse é o modelo de sucesso. E também é por isso, Amanda e quem vai nos ouvir, de que é tão difícil as pessoas mudarem. Porque elas estão esperando um manual pronto de como ser essa pessoa que cuida do planeta. E não tem. Não tem um manual, não existe um modelinho. Então, a complexidade que nós estamos vivendo hoje, não só nesse contexto de falar para as pessoas a respeito disso, consiste em, primeiro, antes de dizer, perguntar. Foi o que a Nelly trouxe agora há pouco. Sondar, entender como o outro pensa, entender qual é a visão de mundo, qual é a lente que a pessoa está usando. Depois disso, tem o segundo passo, que é sentir essa resposta, que é da empatia, de perceber como essa pessoa enxerga o mundo e sentir o que ela sente quando se fala do clima. Perceber o que ela percebe, calçar mesmo o sapato, usar a lente que ela está usando. A primeira coisa é sondar, que vem do inglês, na verdade, a teoria é probe, né? Experimentar, sondar. Experimentar o lugar de fala dessa pessoa que às vezes não enxerga o clima como deve ser enxergado, a situação ambiental como deve ser enxergada. Depois ouvi-la e sentir, e por fim só trazer uma resposta. E aí a sugestão é que a prática que a gente faça seja emergente. Então, falar com o Zé vai ser de um jeito, falar com a Maria vai ser de outro jeito. Porque, como é uma prática emergente, depende de como eles estão olhando. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é lembrar que nós, nesse papel, a gente assume a figura de ativista. Aí eu retomo o protagonismo, né? O ativista é aquele, assim como algumas pessoas falam de religião, outras falam de outras causas, é aquele que é quase que aquele e aquela que é quase incansável, que sabe que precisa continuar, precisa seguir, que a intenção o objetivo é tão maior, é tão pleno, que pequenas derrotas de diálogos não vão esmorecer. A terceira coisa é que o óbvio precisa ser dito. Que parece para nós que o filtro de barro é óbvio de ser dito, mas o óbvio precisa ser dito, precisa ser falado.
porque a gente acha que viu tanto que as pessoas ao ouvirem vão se chatear. E a nossa... Você está na sua bolha, né? Exato. E a nossa experiência corporativa, inclusive, diz isso. A gente fala de coisas corporativamente falando para gestores e líderes, falam, nossa, nós vamos falar disso? Não vai parecer piegas? Você já falou muitas vezes? Não. As pessoas precisam. Eu costumo olhar para esse óbvio da seguinte maneira, uma analogia, que é igual pintar uma parede. A parede é branca, eu passo a primeira mão de azul, ela muda de cor. Só que vai exigir uma outra demão para cobrir furos, mais uma demão para deixá-la brilhando. Daqui 5 anos, mais uma demão para dar uma reavivada. Então, o óbvio é nesse lugar, que são demãos de tinta que a gente vai dando para esse assunto ficar cada vez mais brilhoso e lustroso. E agora sim eu chego na analogia que eu quero fazer, muito simples. Uma das formas mais legais de trabalhar com outra pessoa é sair do foco na pessoa e adotar o foco da pessoa. Então, se você me permite, eu vou fazer com a Nelly aqui agora. Então, eu estou de frente para a Nelly, vira um pouco a cadeira para mim. Estou de frente para a Nelly e quando olho para a Nelly, o meu foco está completamente nela. O meu campo de visão vê a Nelly e vê todas as coisas atrás e ao redor dela. Coisas que ela não vê, mas eu vejo. Ao mesmo tempo que eu estou aqui hiper concentrado na Nelly em trazer o meu discurso, eu perco a visão que ela tem. Eu não sei o que ela está vendo atrás de mim, o que ela vê ao meu redor. E aí, qual que é a ideia desse objeto de analogia? Pode virar para frente. É como se você pudesse adotar a postura de estar ao lado da pessoa e a partir de agora eu vejo o que ela vê. Eu compartilho o mesmo campo de visão. E a partir deste campo de visão dela, agora eu começo a incluir a minha fala. Então, esse é um lugar de mais fácil acesso a pessoas que estão com dificuldade de entender ou que ignoram situações problemáticas como essa. É adotar a perspectiva da pessoa e aí, como parceiro do lado, olha, Rodrigo, posso te falar o que eu estou vendo também quando eu olho para esse lado, assim como você olha? E aí você, empaticamente, ganha espaço para levar a sua fala. Maravilhoso, gente. É sempre uma aula para mim conversar com vocês. Mesmo. Eu acho que não tenho mais nada para perguntar. Vocês conseguiram preencher muito todas as perguntas que eu fiz, de uma forma extremamente inspiradora até. É realmente sempre muito inspirador falar com vocês. Gosto muito da forma como vocês veem e expressam o que vocês estão pensando. Sempre um prazer enorme. Queria saber se vocês têm alguma mensagem para deixar para o pessoal que está assistindo, algum ponto final, antes da gente encerrar. Eu quero deixar uma mensagem dizendo que olhar para o clima, olhar para o meio ambiente, olhar para a natureza, não é estar fora dela, não é a natureza e eu aqui. Nós somos natureza. E todos nós, plantas, animais racionais, estamos na mesmíssima jornada, E o importante é só continuar caminhando, dar os próximos passos, sem se preocupar com o fim da jornada. Então, não é um jogo finito que nós estamos aqui para ganhar. Esse jogo é um jogo infinito e a gente precisa continuar caminhando juntos. Essa é a minha mensagem. O que eu queria dizer é que quando bater o cansaço, quando der aquela, acho que não vai dar, acho que não rola mesmo. Queria sugerir uma tríade que eu venho falando para muitos líderes, que é a intenção, a atenção e a ação. Então, quando bater o cansaço, a primeira coisa, respira e se conecta de novo com a sua intenção de mudar a si mesmo, a sua comunidade, de mudar o mundo, dentro do que é seu, né? Porque nenhum de nós vai mudar o planeta e o planeta nem precisa disso. É a gente que precisa mudar, porque a gente vai embora, o planeta vai ficar aí e vai continuar. Então, primeiro, se conectar com a sua intenção. A partir dessa intenção, estar atento ao que está acontecendo aqui agora, tá bom? O que tem ao meu redor? E o terceiro, a ação. Então, a partir da intenção essencial, entender o contexto, que é a atenção, e desse contexto pensar, o que eu posso fazer? Qual é o próximo passo que eu posso dar? É isso.
Obrigada pela oportunidade, Amanda. Foi ótimo. Muito legal poder falar sobre isso. Muito obrigada a vocês por estarem disponibilizando o tempo de vocês para estarem botando mais sementinhas em lugares diferentes. E parabéns pelo Dia do Profissional do Clima, né? A gente celebra junto com vocês. Parabéns. Vocês continuem. Muito obrigada, gente.